Vocês estão bem? Felizes nessa manhã? Expectativa nessa manhã para o que Deus tem para nós? Ele sempre nos surpreende, Ele é perfeito em tudo que faz. Será que por alguns instantes você pode levantar suas mãos aí mesmo sentado e começar a glorificar e exaltar esse Deus? Esse Deus que é imutável, esse Deus que é tremendo, esse Deus que não muda. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sentado no trono e nada está acima dEle. Nós te exaltamos nessa manhã, Cordeiro de Deus. Nós te bendizemos, Rei das nações. Te entregamos, Pai, nossos corações, nosso entendimento, nossas motivações. Nessa manhã, Senhor, eu submeto a Ti esse esboço, toda a inspiração. O Senhor tem a primazia e pode nos conduzir como o Senhor bem entender. Nós não estamos aqui nessa manhã, Senhor, porque queremos palavras humanas. Nós não estamos aqui nessa manhã porque desejamos algo que apenas ative o nosso coração, a nossa alma. Não, nós não queremos revelações de homens, mas nós queremos tudo aquilo que o Teu coração deseja liberar sobre nós. Nós queremos tudo que a Tua realidade deseja revelar e trazer ao nosso respeito. Por isso nos impacta nessa manhã com a Tua glória, enche-nos nessa manhã com a Tua presença, enche-nos nessa manhã com a revelação da Tua palavra viva e eficaz. Que os nossos pés não saiam desse templo, dessa casa de adoração, os mesmos, mas que nós possamos passar por essas portas ao final dessa reunião, completamente encharcados, inundados por Tua presença, 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 amado. Cremos, Pai, e recebemos mais de Ti nessa manhã. Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Vamos dizer isso nessa manhã. Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, e flui em nós e através de nós. Flui em nós e através de nós, Senhor. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 13. João capítulo 2, a partir do versículo 13. Texto super conhecido, já lemos tantas vezes essa passagem, mas eu creio que nessa manhã o Senhor deseja trazer uma revelação ainda mais profunda e intensa para os nossos corações aqui. Todos encontraram, amém? João 2, a partir do 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali assentados.
E tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhes as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se então seus discípulos do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Só até aí. Em algumas versões vai estar escrito: zelo pela tua casa me devorará. Jesus, o Filho do Deus vivo, Jesus amado, admirado por seus discípulos, mas incompreendido pelos fariseus e mestres da lei. A palavra vai dizer que por onde ele passava, um rastro de transformações ele deixava. Por onde Jesus passava, uma marca de milagres, de sinais, de transformações profundas ele deixava. Os lugares por onde Jesus passava não eram mais os mesmos. Por onde Jesus passou, ele curou cegos, ele ressuscitou mortos, ele expulsou espíritos malignos, Jesus transformou a vida de Zaqueu, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus curou Bartimeu. Por onde Jesus passava, uma marca registrada ele deixava. Por onde Jesus passava, uma multidão o seguia. Todos queriam estar perto dele. Os sedentos, os feridos, os perdidos. Jesus era amado por seus discípulos. Jesus era aclamado pelo povo em Jerusalém, em toda Israel. Mas Jesus era incompreendido pelos fariseus e mestres da lei. A palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ali estava Jesus, diante de uma cena caótica. Vamos entender um pouco o contexto do templo. O que era o templo? O templo era o lugar da adoração. Assim como foi o tabernáculo de Moisés no Antigo Testamento, o templo em Jerusalém, nos tempos de Jesus, era o lugar da adoração. Todos os anos, a nação de Israel subia até Jerusalém para sacrificar no templo, para levar as suas ofertas, para sacrifícios de animais. Esse era o culto de adoração naquela época. Para as pessoas prestarem adoração a Deus, o que elas faziam? Elas pegavam o seu novilho, o seu animal, o melhor deles, as suas ofertas, e levavam para o templo. Agora imagine comigo, todos os anos a nação subia para sacrificar, a nação subia para adorar. Imagine quantas pessoas não lotavam as ruas de Jerusalém. Jerusalém ficava lotada, cheia de pessoas de todas as províncias, de todos os cantos do reino de Israel. E muitas dessas pessoas, elas não tinham como levar o seu animal lá da sua propriedade, mais longínqua que fosse. O que essas pessoas faziam? Elas chegavam em Jerusalém e compravam um animal para sacrificar. O templo, irmãos, o lugar da adoração, havia se tornado um lugar de alta movimentação comercial. Muita gente lotava as ruas de Jerusalém, precisavam sacrificar, precisavam ir para o templo prestar o seu culto de adoração. E o que eles faziam? Eles encontravam animais para comprar onde? No templo. Agora imagine a cena: o templo cheio de mesas, pombas, cabritos, ovelhas, bois, cambistas, igual a feira livre que a gente vai, né? A gente não encontra o pessoal lá vendendo, preço tal, aquela coisa toda. Imagine uma cena assim. Aqui, todo esse movimento que acontecia no templo, ele era legitimado por Israel. Sabe por que ele era legitimado? Porque a cidade estava cheia. E quanto mais gente tem na cidade, mais o dinheiro circula. Não é verdade? Por que o governo da Bahia apoia tanto o carnaval? Por que o governo do estado, a prefeitura de Salvador apoia tanto o carnaval? Porque vem gente de todo canto.
E quando eles vêm aqui, o que é que acontece? O hotel enche, eles consomem comida, eles consomem bebida, entra dinheiro para a cidade e circula. O que acontecia no templo em Jerusalém era legitimado por Israel. Eles aceitavam aquilo que estava acontecendo, porque o povo vinha, comprava, pagava, o dinheiro circulava. Israel naquele tempo estava debaixo do governo, do jugo do Império Romano. Então Roma queria muito que as suas províncias prosperassem. Então existia a aprovação de Roma, existia a aprovação de Herodes Antipas, que era o governante de Israel naquela época, e existia a aprovação dos sacerdotes no templo. E quando Jesus se depara com aquela cena, cumpre-se a palavra: o zelo pela tua casa me consumirá. Quando Jesus entra no templo, ele vê a cena da casa de Deus, o lugar de adoração, tomado de cambistas. A palavra vai dizer que ele agora se enfurece, ele vira as mesas, ele expulsa os cambistas. A palavra vai dizer que ele faz um azorrague de cordas. Jesus faz um chicote com várias cordas, e ele começa a expulsar os cambistas, virando as mesas e os animais. E a palavra verbalizada da boca do Messias é: a casa de meu pai é casa de oração, não façam dela lugar de negócio. E naquele momento os seus discípulos, assustados, sabe por que eu imagino que eles estavam assustados? Porque nós não conseguimos imaginar um Jesus furioso. Nós não conseguimos imaginar um Jesus revoltado com uma situação, porque a gente aprende, até mesmo na palavra, que ele é manso e humilde de coração. Mas naquele momento o zelo toma conta dele, e Jesus simplesmente expulsa os cambistas, suas mesas, e vira tudo. E ele declara essa verdade: a casa de meu pai é casa de oração, não casa de comércio. Saiam daqui. Meus amigos, quando Jesus vira as mesas dos cambistas, quando ele expulsa aqueles que vendiam pombas ali, Jesus estava apontando para algo muito mais sério do que apenas vender bois, ovelhas e pombas no templo. Jesus estava apontando para algo muito mais sério. Jesus, quando ele expulsa os cambistas, ele estava apontando para a corrupção no coração do seu povo. Sabe por quê? Porque comprar uma ovelha não é pecado, comprar uma pomba não era pecado, nada disso era pecado. Mas a motivação do coração de Israel estava distorcida nesse episódio. Israel nesse momento estava levantando um altar, mas não como seus reis no passado. Israel não estava levantando um poste para Aserá. Israel não estava levantando um altar para Baal como nos tempos de Acabe e Jezabel. Israel não estava levantando um altar para Dagon no alto dos telhados, como no tempo de grandes reis no Antigo Testamento. Não. Mas Israel agora, infelizmente, estava levantando um altar invisível a um principado que atua até os dias de hoje. E o nome desse principado, Jesus já havia o confrontado, quando ele disse: olha, vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a quem? Quem lembra o nome? A Mamon. Israel estava mais uma vez corrompida, porque o olhar do sumo sacerdote, o olhar da nação, o olhar do povo, o olhar dos reis, estavam voltados para a automovimentação comercial. Então aquilo legitimava o que acontecia no templo. Quando Jesus se depara com a situação do templo, muito mais do que ele vê mesas, bois e ovelhas, ele olha para o seu povo, ele olha para a sua nação, ele olha para a menina dos seus olhos, ele olha para a promessa que Deus fez lá muitos e muitos anos atrás: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. A promessa de Deus. Israel, a nação do coração de Deus, mais uma vez estava perdida, mas agora
confusa num ambiente de corrupção espiritual. Quando Jesus vira as mesas, Ele não apenas limpa o templo físico, mas Ele aponta profeticamente para um templo espiritual. Sabe por que isso? Quando Jesus expulsa todos os cambistas, Ele é questionado pelos mestres da lei, Ele é questionado pelos fariseus e mestres. E sabe o que Jesus diz para ele nos versículos mais à frente? Ele vai dizer o seguinte: derrubem esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Mas eles não entendiam o que ele falava. Eles acreditavam que Jesus estava falando das paredes, das colunas, mas não. Jesus estava falando a respeito dele, que ele iria até a cruz, ele iria até o madeiro, ele carregaria o peso de toda a humanidade em suas costas, ele levaria o peso do pecado, o peso da enfermidade, o peso da angústia. Ele triunfaria na cruz, mas em 3 dias, no 3º dia, ele iria ressurgir como um leão, esmagando a serpente de uma vez por todas. Jesus não estava falando de um templo físico para aqueles homens, mas ele estava falando sobre o seu corpo, o seu templo que iria até a cruz, que iria cair, morrer, mas que ao 3º dia iria ressurgir. Derrubem tudo isso, em 3 dias eu levantarei. Mas pastor, o que o Senhor quer dizer com essa história? O que o Senhor quer dizer com esse texto que nós já lemos tantas vezes? Quando Jesus vira a mesa dos cambistas, Ele estava apontando para mim e para você. Ele estava apontando para nós. Sabe por quê, irmãos? A palavra diz em Isaías que Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre, e por suas pisaduras nós. A palavra também diz que ao Senhor, a Deus agradou-se fazê-lo moer, enfermar pela remissão dos nossos pecados. A minha Bíblia também diz que Ele se esvaziou, Ele desceu de sua glória, Ele assumiu uma forma humana, Ele se identificou com os nossos pecados, Ele se identificou conosco, Ele se identificou com as nossas aflições, Ele tomou a forma humana, e Ele morreu terrível morte de cruz. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, o Messias de Israel, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei! Ele é o Senhor. Mas não acabou aí não. Jesus se humilhou na cruz do Calvário, e a palavra diz que na cruz Ele esmagou a serpente, Ele recebeu autoridade, Ele quebrou as cadeias, Ele anulou o escrito de dívida que havia contra mim, contra você. Ele encobriu uma multidão de pecados com o seu sangue. Mas tem mais, muito mais do que nos salvar. Jesus ainda conquistou mais 2 princípios incríveis para mim e para você. A palavra diz que lá na cruz Ele nos reconectou ao colo de Deus Pai. O apóstolo Paulo vai dizer que agora nós não andamos mais debaixo de um espírito de atemorização, porque nós recebemos a adoção, o espírito que clama, Abba, Pai, está sobre nós. Isso quer dizer o quê? Que agora, através do sangue de Jesus, eu sou filho de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo, eu faço parte de uma herança celestial. E além disso, meus irmãos, Jesus rasga o véu de alto a baixo.
E o apóstolo Pedro vai escrever que agora você, minha irmã, você, meu irmão, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva do Cordeiro. Ele te fez sacerdote. Você não precisa mais de ninguém para intermediar entre você e Deus, sabe por quê? Porque agora a glória está sobre toda a igreja. Antes, no Antigo Testamento, estava sobre o tabernáculo apenas, estava sobre o sumo sacerdote, estava sobre aquele levita, estava sobre a descendência de Arão. Mas não, Jesus, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, fez a expiação por nossos pecados na cruz. E agora a glória de Deus está sobre toda a igreja. Eu e você agora cumprimos a palavra que está descrita no livro de Hebreus. Nós com confiança nos aproximamos do trono da graça. Foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele ainda se encontrou com seus discípulos. E antes dele subir assunto aos céus, ele nos deixou uma promessa de que ele iria voltar. Mas sabe o que ele disse? Você não vai ficar sozinho. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu deixo com vocês quem? O Espírito Santo da verdade. E em Atos 2, quando todos estavam reunidos, a casa se encheu de um vento impetuoso, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. E todos que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. Espera aí, pastor, o que o senhor quer dizer? Que agora nós somos o templo? É. Você é o templo, você é a casa, o Espírito Santo de Deus habita em você. Nós somos a geração do Espírito habitando em nós. E a palavra diz que esse Espírito Santo em nós, ele nos ensina todas as coisas, e ele está construindo o caráter inabalável de Cristo em nós. Cristo em vós é a esperança da glória. Você é a habitação do Espírito de Deus. Você é casa. Não é sobre o templo físico, é sobre nós. Lembra que eu disse que quando Jesus virou as mesas, ele estava apontando para nós? Estava apontando para mim e para você? Porque agora quem é a casa? Quem é o templo? Quem? Diga assim comigo, eu. Diga, eu sou a casa. Eu sou o templo. O Espírito Santo habita em mim. O culto acontece em mim. Aleluia! Que privilégio! O culto acontece em você. Sabe o que o apóstolo Paulo vai descrever? Ele vai dizer o seguinte: acaso vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Está lá em 1 Coríntios 3:16. Acaso vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? Acaso não sabeis que vós fostes comprados com alto preço? Glorificai, pois, a Deus do vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus do vosso corpo. Sabe o que isso quer dizer? A palavra está dizendo que o culto agora acontece em você. Você foi comprado com um alto preço, o Espírito Santo habita em você. O culto acontece aí dentro. Glorifique a Deus com o seu corpo. Você pode glorificar a Deus com o seu corpo. Ei! Abacanto xerera babassore na labababa xerera lá. E andala bacanto xerera bassore raba. Ei, ei! Você é o lugar do culto. Você é o templo. Diga comigo, eu sou o templo.
Eu sou a casa. E sabe o que é interessante, irmãos? Toda casa tem uma mesa, não é verdade? Toda casa tem uma mesa. Dev Tyrus, uma grande mulher de Deus, ela escreve um livro muito interessante. Muitos acham que é um livro só para mulher, mas eu li. Eu fui ousado, peguei o livro e li. E ele é tremendamente abençoador. O nome dele é A Experiência da Mesa. Anotem, se vocês quiserem ler um dia, comprar, livraria do irmão aqui embaixo. A Experiência da Mesa. E nesse livro ela diz que um dos altares de uma casa é a mesa. A mesa é o lugar da comunhão. A mesa é o lugar de troca de experiências. A mesa é o lugar da troca de olhares. A mesa é o lugar onde muitas vezes durante o dia a gente consegue se reunir e olhar na cara um do outro, e conversar, e sorrir, e ter comunhão. Observe que pra gente, principalmente pra gente que é crente, né? Sempre que a gente fala de comunhão tem comida no meio, tem uma mesa no meio. Não é verdade? Onde é que a gente come? A mesa. Onde é que a gente senta? Num restaurante com a nossa família? A mesa. Em casa, a gente almoça onde janta? A mesa. Quando você convida o pastor Giovanni para tomar um café na sua casa, você vai chamar ele para sentar-se à mesa. Lugar de comunhão. Certa vez eu estava em São Paulo e eu estava observando a vida de muitos amigos muito corrida na cidade. E os poucos momentos que eles tinham de comunhão era quando eles sentavam na mesa juntos para sorrir, para compartilhar, para orar. A mesa é um lugar de comunhão. Toda casa tem uma mesa. Todo templo tem uma mesa. A gente ceia à mesa. Jesus sentou com seus discípulos à última ceia à mesa. A gente parte o pão na mesa. A gente compartilha na mesa. A comunhão está na mesa. Existe uma mesa dentro de você. Existe um altar de comunhão dentro de você. Existe uma mesa aí dentro desse templo que é você, meu irmão, minha irmã. Quando eu era solteiro, eu tinha uma mania. Na casa dos meus pais, eu fazia um prato, ia para o quarto e almoçava lá dentro. Que tolice. Depois que eu me casei, a minha esposa, ela ama a mesa. Então ela é daquelas, algumas mulheres podem até se identificar com isso aqui, mas ela é daquelas que pega aquela mesa, joga com uma toalha grande, e ela bota aquele suplá, aquele jogo americano, e tudo bonitinho, guardanapinho, dá um trabalho para montar e desmontar. Porque depois é a gente que tem que desmontar os maridos, né? Tira para mim. Ela ama a boa mesa. E desde que eu me casei, eu comecei a me sentar à mesa, e eu fui percebendo os valores e a riqueza que existe na mesa. Como é bom estar em comunhão. Existe uma mesa dentro do seu coração, aí dentro desse templo. E deixa eu te dizer algo nessa manhã. Todos os dias, o Espírito Santo vem à mesa que está no seu coração para ter comunhão com você. Todos os dias Ele vai até a mesa do seu coração para a comunhão, para estar contigo. Mas aí eu deixo uma pergunta para nós nessa manhã. Como está a mesa do seu coração? Como está a mesa do seu coração? Nós temos uma facilidade muito grande de encher a nossa casa de distrações. A gente tem uma rotina, a gente tem tempo para tudo. O que pode estar na mesa do meu coração? Na mesa do meu coração tem a minha academia, tem o meu baba. Na mesa do meu coração tem a minha série, a minha Netflix. Não, na mesa do meu coração também tem o meu jogo de videogame, tem minhas redes sociais. Na mesa do meu coração tem o meu material de trabalho. Na mesa do meu coração, tem os meus suplementos. Não, a mesa do meu coração, não, tá os meus amigos aqui, o meu relacionamento, a minha namorada. Não, a mesa do meu coração tem muitas coisas aqui que são importantes para mim. Mesa não é lugar de comunhão? Todos os dias o Espírito Santo vem à mesa do seu coração. Mas o que acontece quando chegamos a uma mesa onde não há espaço?
Vocês estão conseguindo entender nessa manhã? Amém? De repente eu fui, convidado, e eu fui lá para a casa de Daniel tomar um café. Só que eu cheguei na casa de Daniel para tomar café, é exemplo, viu gente? É lúdico. Eu cheguei para tomar um café na casa de Daniel, não que você não possa me convidar, tá Daniel? Pode convidar que eu vou. Eu cheguei na casa de Daniel para tomar café, só que lá na casa de Daniel, a mesa estava com as roupas de Daniel dobradas, tinha uma bola de futebol, tinha um videogame em cima, tinha um monte de coisa. Aí quando eu cheguei na mesa, eu fiquei, nossa, acho que a gente não vai poder comer, aqui. Ele me chamou para tomar café, será que a gente vai tomar café onde? Porque a mesa estava cheia de coisas que não fazem parte da mesa, cheia de coisas que não eram para estar em cima da mesa. Nesse momento, quando nós olhamos para o nosso coração e nós vemos que o nosso coração está cheio, a mesa do nosso coração está cheia de outras coisas que não deveriam estar na mesa, nós percebemos, irmãos, que nós muitas vezes não somos tão diferentes dos cambistas que estavam vendendo pombas e ovelhas no templo. Nós também muitas vezes corrompemos o lugar da comunhão, corrompemos o lugar do culto, porque distraímos o lugar da comunhão com outras coisas. Nesse momento, quando olhamos para o nosso coração, nós percebemos que algumas coisas estão desajustadas. Vender ovelhas e pombas não era pecado, assim como o seu filme não é pecado, o meu baba não é pecado, a sua academia não é pecado, os seus relacionamentos, suas amizades santos não é pecado, assim como você ter sua rotina, suas coisas não é pecado. Mas se eles tomam o lugar da comunhão, eles te separam do amor de Deus. E tudo aquilo que te separa, tudo aquilo que te distrai, corrompe o templo. E aí você coloca outras coisas no altar que era dele, no trono que era dele, no lugar da comunhão que é para ele. Todos os dias o Espírito Santo vem à mesa do seu coração. Mas o que ele está encontrando na mesa do seu coração? O que tem aí em cima? Fernandinho certa vez disse que o coração do homem só tem espaço para um grande amor: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente pode ter muitos amores, mas só um único e grande amor. O nosso coração só tem um espaço que é só dele. Irmãos, bola de futebol, dá para botar em cima de uma mesa? PlayStation, videogame? Roupa? Tênis? Suas amizades? Seus relacionamentos, seus filmes? O que toma conta do seu dia? A vida dos outros? Tantas coisas nós colocamos na mesa do nosso coração. Quando nós olhamos para ela, a gente percebe que está tudo bagunçado. Oh, Deus me perdoe. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu te amo, eu não quero isso. Muitas vezes nós colocamos até mesmo o nosso ministério na mesa do nosso coração. Sabe quando isso acontece? Quando a gente começa a fazer um monte de coisa para Deus, sem conhecê-lo, sem se relacionar com Ele. Olha, Senhor, peraí, Senhor, não, eu tenho que fazer esse repertório. Não, eu tenho que preparar tal coisa. Não, estou preparando o material do próximo impacto. Não, Senhor, estou preparando tal. Não, Senhor, eu estou fazendo um monte de coisa, inclusive para o seu reino. A palavra diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, eu fiz. Ah, Senhor, eu preguei, eu dancei, eu cantei. Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermos em teu nome. Mas muitos ouvirão: olha, apartai, sai da minha frente. Olha, eu não te conheço. Não é sobre o muito que fazemos, irmãos, mas é sobre o quanto somos conhecidos por Ele. É sobre o quanto somos conhecidos por Ele. É sobre o quanto somos conhecidos por Ele. O lugar da comunhão, ele é inegociável, incorruptível. Nada pode estar sobre a mesa do seu coração. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Jesus continua virando as mesas.
Jesus continua virando as mesas. Ele ainda faz uma zorrague de cordas dentro de nós. Ele ainda vira e expulsa o cambista que muitas vezes insistimos em permitir que habite em nós, e nos distraia, e nos roube do lugar da comunhão. Ele entra dentro de você, Ele vira as mesas, Ele tira o cambista e diz: essa casa é a minha casa de oração. Ei! Em Apocalipse a palavra vai dizer que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Agora me diz, a gente ceia onde mesmo? Onde? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, e o que tiver sobre a mesa vai virar, e eu cearei com ele. E eu cearei com ele, e eu cearei com ele, e eu cearei com ele. Eu terei comunhão com ele. Eu vou revelar os meus segredos a ele. Eu vou encher a vida dele. Eu vou restaurar a vida dele. Porque por onde ele passa, nenhum ambiente permanece o mesmo. Rabacantoxerelabá. Talvez você entrou aqui nessa manhã e o seu coração estava tão tumultuado. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você se acostumou com o seu dia a dia. Talvez você se acostumou com a sua rotina. Talvez você pensou que tudo estava muito bem. Talvez você pensou que as distrações, as coisas do dia a dia eram comuns. Talvez você entrou aqui nessa manhã com saudades, porque há muito tempo você não sentia um toque daquele que tem olhos como de fogo sobre você. Mas eu quero te dizer nessa noite, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está aqui, lançando luz no nosso entendimento, jogando luz na nossa mente. Sabe para quê? Para a gente expulsar tudo aquilo que não provém dele, para a gente arrancar o cambista que insiste em ficar na mesa do nosso coração, e dizer: Senhor, vem, essa mesa é tua, esse lugar de comunhão é teu, o trono é teu, eu sou totalmente teu, eu sou do meu amado e ele é meu, e a sua bandeira sobre mim é o seu amor. É tempo dos nossos corações voltarem a queimar de amor por Jesus. É tempo dos nossos corações voltarem a vibrar de amor por Jesus. É tempo de uma sede pela palavra, uma sede por oração, uma sede por adoração voltar a queimar dentro de nós. Os discípulos, quando estavam caminhando com ele no caminho de Emaús, não reconheciam. Mas logo após ele ter se revelado, eles descrevem: não era à toa que os nossos corações queimavam enquanto ele falava a nós. Oh Senhor, nós não queremos nada no lugar que é teu, mas toma toda a primazia, o teu lugar em nós, Senhor. Talvez você entrou aqui nesse lugar, enquanto nós refletíamos aqui nessa manhã, o Espírito Santo te tocou de uma forma especial, e Ele te convida a abrir a porta nessa manhã e dizer: filho, eu vou limpar, eu vou arrumar a casa, eu vou tirar os móveis do lugar e vou colocar tudo do meu jeito. Mas para isso você precisa deixar que eu vire a mesa. Você precisa deixar que eu conserte as coisas. Você precisa permitir que eu limpe as motivações. Você precisa deixar que eu arrume a mesa só para minha comunhão, para o meu deleite. E o nosso desafio, irmãos, é permitir que Ele entre e faça isso. Sabe por quê? Porque a gente gosta das coisas do nosso jeito. Eu sou casado. Cadê os casados aqui? Maioria, né? Fala lá, aqui tem alguma mulher que tipo assim, o marido está aqui, né? Aí ela botou um arranjo aqui. Se o marido passar a mão para cá, ela volta rapidinho e coloca aqui de novo. Quem se identifica aí? Tô falando. A gente gosta de tudo do nosso jeito. E quando alguém mexe na nossa casa, arrumando de outro jeito, a gente: epa, na minha casa não é assim não. Mas deixa eu te contar algo nessa manhã, para a gente já caminhar para o fim aqui. Acaso não sabeis que vós não sois de vós mesmos? Acaso vocês não sabem que vocês foram comprados por alto
preço. Acaso não sabeis que vós sois santuário de Deus? Glorificai, pois, a Deus do vosso corpo. Você não pertence mais a você mesmo. Você tem um dono. Você tem um dono. Ele é o seu dono. Deixa eu te falar, Ele arruma a casa dele do jeito que Ele bem entender, do jeito que Ele quiser. Nessa manhã você pode abrir o seu coração, permitir que Ele entre e arrume a mesa, e tire todas as distrações, e te batize com amor nessa manhã, e te encha com a realidade do seu coração nessa manhã. Nessa manhã você pode sair por essas portas, descer essas escadas mais leve, voando, pronto para viver o propósito de Deus para a sua história e para a sua vida nessa cidade. Mas você precisa deixar que Ele vire as mesas dentro de você e tire todas as distrações. É ilusão acharmos que não existe nada dentro de nós que não precisa de um reparo. Jesus disse, através da vida do profeta, do apóstolo João, que se nós dissermos que não temos pecado algum, nós somos mentirosos. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É tempo de permitir, abrir o coração, confessar e deixar que o Espírito Santo venha sobre nós, nos batize com amor, nos batize, queime todo excesso e nos aperfeiçoe para ser a melhor versão de nós mesmos para essa geração. Você não é qualquer um. Você não nasceu por acaso, você não é fruto de acidente. Deus tem um propósito, um plano, uma missão, um destino para você. Você é casa ambulante, você é tabernáculo vivo de Deus, você é habitação do Espírito Santo. E como habitação do Espírito Santo, essa casa precisa andar nas ruas de Salvador, manifestando o caráter de Cristo Jesus. Você está pronto nessa manhã? Você está pronto para deixar que Ele faça mudanças dentro de você? Você deseja isso nessa manhã? Feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar. E enquanto nós cantamos uma canção, abra o seu coração como nunca antes. Rasgue o seu coração. Se exponha ao Senhor. Não se preocupe com quem está atrás, do lado de você. Você que está em casa, rasgue o seu coração nessa manhã. E permita que o Espírito Santo te toque de uma forma diferente. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Move-te através de nós. Toca em quem o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Impacta-nos nessa manhã com tua glória. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Vamos dizer isso nessa manhã. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Oh, mude
as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar dentro de mim, ó Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade em nosso meio, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade, dê liberdade a Ele nessa manhã. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma, restaura meu interior. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou. Sobre você que entrou nesse lugar nessa manhã e o seu coração estava agitado, e o seu coração estava bagunçado. Talvez você entrou aqui agora e você percebe que o Espírito Santo começa a mudar a tua realidade aí dentro. Você percebe que Ele começa a arrumar a mesa para o lugar da comunhão. Ele começa a tirar os aspectos que te impediam de senti-lo nessa manhã. Você que nunca mais havia sentido um toque de Deus, uma chama no seu coração, nessa manhã, nessa manhã, nessa manhã, seja inundado pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo onde você está. Receba um toque de Deus na sua história. 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 Receba um toque do Espírito da verdade sobre você. Receba mais do Espírito Santo nessa manhã. Mais, 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 mais. Batiza-nos com teu amor, Senhor. Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que constrói o caráter de Cristo Jesus em nós. Enche-nos, enche-nos, até transbordar, até transbordar, até transbordar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara a sua alma, a sua alma. Ele sara a minha alma. O teu perdão é completo,
perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Que nessa manhã o seu coração seja completamente revolucionado e reorganizado para o louvor e a glória daquele que te comprou por alto preço. Você é templo e casa do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.